quando a terra incontra o mar. Nascia em 11 de 1948 e com 4 anos de idade fui para uma creche chamada a Escola de Verde, porque usávamos batas verdes, para a Casa dos Pescadores. Com pouco mais de 7 anos iniciei a minha atividade na pesca. Comecei primeiro por ir tirar, quando o barco chegava à terra, o barco da Arte-Chave ou meia-lua, saltava para dentro do barco, tirava a água e a areia que o barco tinha. Aos 8 anos e pouco, a companhia que trabalhava na Arte-Chave onde eu iniciei, que era do meu pai, não tinha, nem nunca teve a pesca um horário, na pesca artesanal local, um horário fixo em que tinha que ir àquela hora para o mar. Isso nunca aconteceu, nem hoje acontece, nem nunca vai acontecer. Era a fé do arraiz, a fé daquele que governava a embarcação, que dizia às tantas horas que vamos chamar a companhia. E portanto, com um pouco mais de 8 anos de idade, o meu pai chamava-me a mim e a um irmão que se chama João. A Costa da Caparica tem uma rua que divide a Costa da Caparica ao meio, portanto que é a Rua dos Pescadores. Isto é uma terra que foi povoada, esta terra era uma terra desabitada, e foi povoada por pescadores oriundos do norte do país e outros que vieram do sul do país. Os que vieram do norte do país fixaram-se da Rua dos Pescadores para norte, os que vieram do sul fixaram-se da zona da Rua dos Pescadores para o sul. A casa dos meus pais existia na zona centro. E quando o meu pai às 2 ou 1 ou 3 ou 4 horas da manhã achava que nós devíamos ir chamar os pescadores para o mar, com 8 anos de idade eu levantava-me, eu chamava a Companhia do Sul. Batia à porta, pescador a pescador, a pessoa que estava lá dentro a dormir, se fosse de noite, a pessoa, quando eu o chamava pelo nome, ele respondia e eu dizia-lhe, chamou a Arraiz. E ele dizia de lá dentro, já vou. Portanto, foi uma profissão que eu abracei e continuei, só que a partir dos 11 anos de idade, também com muitas das vezes com falta de pessoas para embarcar dentro do barco, para remar, para levar o barco ao destino dele. Com 11 anos de idade passei a embarcar a bordo do barco, de um dos barcos do meu pai. Por acaso embarquei no barco Feio, um barco meia-lua que tinha sido construído no Porto de Brandão. Enfim, o esforço já era diferente, enfim, acumulando também ser chamador da companhia do meu pai. Embarcava, só que aos 12 anos de idade, um irmão meu, o mais velho, vai para trabalhar no Aquário Vasco da Gama como pescador tratador. Não deixava de não vir ao mar com o meu pai assim que saía do aquário, mas já não podia dar enfim, aquilo que havia necessidade de dar a tempo inteiro. E portanto eu já tinha feito o ensino básico, portanto tinha a 4ª classe, e fui convidado pelo meu pai, que tinha que assumir essa parte de fazer as contas à companhia. Portanto, é uma situação que eu abracei e continuei, só que em 1969 o meu pai vendeu a atividade que tinha do mar, deixou de andar, o meu pai deixou de andar ao mar e vendeu o barco dele a 2 filhos. E, portanto, mandou construir um para os outros 3. Éramos 5 rapazes na atividade do mar, 2 ficaram com um barco, nesse barco chamava-se o Deus Não Dorme, e o meu pai mandou fazer este barco para os outros 3 filhos. Portanto, eu ainda trabalhei
algum tempo nesse barco com os meus irmãos, só que eu fui obrigado a interromper a atividade do mar nesses barcos, porque em 1970 eu fui para a África, para a guerra. Na altura fui para a Guiné-Bissau. Regresso em 1972 da Guiné e venho andar à pesca no barco que eu tinha em sociedade com os meus irmãos. Essa sociedade com os meus irmãos durou até 1976. Um problema, enfim, e achámos que devíamos vender a arte de Chávega. Vendemos essa arte de Chávega em 1976 para a Fonda Telha. Eu não me sentia muito bem andar ao mar mandado pelos outros, não fui acostumado a isso, a não ser pelos meus irmãos ou pelo meu pai, e então achei que devia mandar. Eu estava na Casa dos Pescadores de Lisboa como diretor, mandei fazer o Barco Feio. Mandei fazer em 1978, só para mim, portanto não era em sociedade, embora os meus irmãos viessem trabalhar comigo, e portanto esse barco que eu mando fazer em 1978, tive esse barco mais ou menos até 1992, em que eu era armador e era eu o arraio, era eu que dirigia a atividade do mar. Só que quando eu mando fazer este barco em 78, em 1979, mando construir um outro barco, que era esse barco, o Ana Catarina, que quando eu não pudesse pescar aqui, porque a arte de Chávega é sazonal, e no período em que eu não podia pescar com a arte de Chávega, tinha o outro barco para pescar em águas interiores do Rio Tejo, e não só fora da Barra, em Cascais e outros lados. E portanto, foi toda esta atividade, até mais ou menos até 92 com a arte de Chávega. Em 1992 houve uma proposta do governo da altura que quem quisesse abater a licença da arte de Chávega nós recebíamos X. Foi isso que eu fiz. Eu cá, embora fosse uma atividade de pesca que eu gostava muito e que ainda gosto, achei que devia de enverdar por outro tipo de pesca, e então entreguei as licenças de pesca para serem abatidas e continuei a fazer só pesca de redes de emalhar e anzóis também, não é? E mais tarde achei que a exigência da pesca e do mar necessitava de uma outra embarcação, e então comprei uma embarcação com um porte totalmente diferente, uma embarcação já que não era de boca aberta, era um barco de convés corrido, que é aquele que está lá, e então pensei que aquilo me dava mais garantias, e na altura deu mais garantias. É um barco, enfim, com condições totalmente diferentes. Tinha a minha companhia era uma companhia de 4 homens, 3 homens, 5 homens. Depois, mais tarde, o barco começou-me a não dar as garantias que eu queria, novamente, e então a pesca exigia que houvesse uma embarcação que fizesse as coisas mais rápidas e que a manutenção fosse mais barata. E aí mando construir um barco em fibra, um OB de 7 metros, já com um motor de alguma potência, um Honda de 75 cavalos, que já me fazia deslocar para muitos locais. Com aquele barco de madeira eu não conseguia. Depois, mais tarde, mando construir um outro barco igual em fibra, e depois, mais tarde, já com os meus filhos, mandámos construir um barco em Vila do Conde, todo em alumínio de convés corrido. E portanto, esse barco, quando estava em construção, eu tive um problema de saúde que depois ainda tentei, mas já não conseguia suportar a atividade do mar.
portanto, o problema de saúde era um enfisema pulmonar e, portanto, eu necessitava de não fazer grandes esforços para conseguir ter alguma qualidade de vida. E aí foram os filhos que continuaram. Mais tarde os filhos acharam que aquele barco era um barco que também tinha muita manutenção e então, como pescadores que eram, excelentes pescadores, enverdaram novamente pela arte chávega. E portanto já tem a arte chávega que há 4 anos, se não estou em erro, e deram o nome ao barco deles, de homenagem a uma pessoa que eles não conheceram. O meu pai, quando faleceu, o meu filho mais velho tinha 3 anos e, portanto, o outro não conheceram, não os conheceram. Mas tem um retrato que lhes foi incutido pela família em relação àquilo que o meu pai era e deram à embarcação deles o nome do meu pai, Vitorino Velho. O meu pai era Vitorino José da Silva, mas como havia um outro Vitorino que era nosso irmão que faleceu no mar em 1972, que nunca mais apareceu, e eles, para fazerem a distinção, porque havia o Vitorino Novo, mas o meu pai era o Vitorino Velho, portanto eles têm um barco chamado Vitorino Velho, é o barco que está em atividade, tiveram em Madeira com esse nome. O barco em Madeira não lhes resolvia aquilo que eles necessitavam. O ano passado mandaram fazer um barco para o lugar desse que tem o mesmo nome, e este barco que eles deixaram de estar em atividade, entraram num acordo com a Junta de Freguesia, porque os barcos, quando transitam os papéis para o outro barco, o barco tem que ser abatido, tem que ser cortado e tem que ir para a lixeira. Mas há possibilidades, e houve a possibilidade de entrar num acordo com a Junta de Freguesia para que esse barco não fosse cortado, não fosse queimado, mas sim fosse recuperado no sentido de fazer juízo às pessoas que visitam esta terra, que o barco existe e é um barco, enfim, tradicional. Portanto, esse barco foi entregue à Junta de Freguesia, tem o mesmo nome, tem os emblemas, o distintivo da Junta de Freguesia e está em exposição. A pesca para mim foi tudo. Foi tudo porque foi aquilo que eu ambicionei, foi naquilo que eu criei, fui criado, nasci praticamente dentro de uma arte de chávega e, portanto, o lidar com o mar é fascinante e é um desafio. Há muitas pessoas que fazem surf, que fazem desportos radicais, que gostam de desafiar a natureza. Eu, portanto, também gostei e gosto de desafiar a natureza. E, portanto, a pesca dava-me isso. E o capturar peixe é inacreditável. Nós que idealizamos até na cama, quando estamos na cama e governamos uma embarcação, estamos a pensar qual é a melhor forma, a melhor hora de capturar peixe. E isso, para mim, foi enriquecedor e foi a partir daí, como eu gosto muito de analisar muita coisa, foi a partir da pesca e foi a pesca que me incutiu em mim o homem que eu sou. Eu tive uma passagem na minha vida que foi uma passagem muito interessante, que foi aquilo que eu vivi durante muitos anos com a minha falecida esposa. Portanto, eu comecei a namorar a minha mulher, comecei a ter olhos para ela ainda na minha infância. E, portanto, foi com ela que mais tarde eu vim a namorar. Namorei com ela 3 anos, a minha falecida esposa era a única filha daquele casal. Portanto, casei muito jovem, com 20 anos, deu-me 3 filhos maravilhosos, tivemos uma vida muito saudável como 2 seres humanos, que se compreenderam sempre um ao outro. Não fui um cara fácil, porque a carne é fraca
e tive algo com outras mulheres, mas tive uma companheira que nunca acreditou naquilo que as outras pessoas lhe diziam, simplesmente acreditou muito naquilo que eu lhe dizia. E foi assim que nós vivemos uma vida de amor, uma vida de paixão, uma vida que nos levou a criar 3 filhos e a incutir os nossos princípios, que eram os princípios que eu e ela sempre defendemos, que era o estarmos próximos do outro, o estarmos solidários, fosse com quem fosse, e ajudar aqueles que tinham mais necessidade do que nós. Embora nós não fôssemos ricos, éramos pobres, vivíamos do trabalho, mas quisemos sempre dar aos outros a riqueza que existia entre nós, porque a riqueza solidária que existia entre mim, comigo e com a minha companheira era uma riqueza muito forte, e foi isso que nós sempre tentámos incutir nos outros e nos filhos, que ela, comigo, deu-nos ao mundo. A minha esposa teve um problema muito grave, que aos 50 anos, 51, 52, teve um problema grave de saúde, que foi um neurisma, que lutou, tinha uma vontade enorme de viver, e de viver comigo e com os filhos. Teve numa situação durante 10 anos muito má, durante 10 anos doença essa que ele levou à morte, mas tenho uma passagem com ela nos últimos 2 anos de vida que a minha mulher teve, é que ela nunca quis ninguém, mais ninguém a não ser eu, para cuidar dela. Não estou a dizer que os meus filhos não ajudassem, ajudaram a cuidar da mãe, que eram bons filhos, excepcionais filhos, enfim, muito bons, que também tudo fizeram para que a mãe não sofresse tanto como sofreu. Mas durante 2 anos, os últimos 2 anos de vida da minha mulher, em que ela esteve acamada, em que eu vivi num quarto com ela, na minha casa, em camas separadas, porque a minha mulher estava numa cama articulada e eu estava a tomar conta dela, e tudo fiz, enquanto a minha mulher ainda se mantinha viva, e se manteve viva, fiz tudo para que a dor não fosse tão forte, embora eu sabendo que a minha mulher estava a sofrer. E portanto fiz tudo no sentido de dar-lhe a comida pela uma seringa, o limpar-lhe uma fralda, o lavá-la por baixo, que havia essa necessidade de o fazer, e eu fiz de alma e coração, porque não se pode estar a dizer que nós somos solidários, que defendemos uma causa social, quando nós não defendemos a causa que temos em casa. E portanto eu fiz isso à minha esposa. Para mim, em termos de consciência, foi maravilhoso para mim saber que em vida e no período em que ela, enfim, estava a sofrer, eu fiz tudo para que ela não sofresse tanto. A minha esposa, que queria falecer em casa, não faleceu em casa porque a situação complicou-se, e nos últimos 4 dias de vida em que eu a levei para o hospital com os meus filhos, recordo muito bem, no último dia em que a minha mulher ainda esteve viva, no dia 5 de setembro, que faz agora 6 anos, recordo muito bem, no dia em que eu cheguei ao hospital para visitar a minha mulher, à hora da visita, os meus filhos já lá estavam e transmitiram-me: pai, a mãe está com muita dificuldade de respiração e, portanto, já não creio que não há muito a fazer. Digo assim: então, vocês forem visitar a vossa mãe, que eu vou visitar a minha tia, que está internada aqui no 4º piso. A minha esposa estava no 6º. Eu visitei a minha tia, tive um monte de tempo ao pé da minha tia, e deixei que os meus filhos dessem aquilo que eles sempre deram, aquela dose, aquela manifestação de carinho, de afeto pela progenitora. A percepção com que eu fiquei foi que a minha esposa não queria falecer enquanto eu não chegasse ao pé dela. E recordo-me muito bem
que quando cheguei à enfermaria, em que ela estava depositada naquela cama, ligada a uma máquina, a máquina estava a 100% em termos de respiração, por acaso naquela altura, eu pus-me em cima de uma cadeira, beijei-a intensamente, beijei-a nos lábios várias vezes, e quando eu estou nesta manifestação de carinho, de afeto, pela mulher que me aturou, entre aspas, durante 43 anos, a máquina fez o mesmo percurso como eu fazia quando estava a vender peixe em lota. O peixe vende sempre de cima para baixo em termos de leilão. E vejo a máquina fazer o seguinte: 99 8765 432 190, 89 8765 432 180, e eu olhar para a máquina. E a minha percepção é que a máquina ia chegar a zero. E acontece que a máquina chegou a zero, e eu disse para a enfermeira que estava na enfermaria a dar assistência e apoio à minha esposa, e virei-me para ela e disse: senhora enfermeira, a minha esposa faleceu. E ela disse: faleceu. Portanto, para mim foi uma dor muito grande, que perdi a mulher, a amiga, a companheira e minha amante. A minha experiência de vida, enquanto eu estiver na vida dos vivos, quero contá-la, mas não quero deixá-la. Acho que tudo o que eu vou incutindo, a mensagem que eu vou passando, acho que o ser humano, ao ouvir-me, deve de absorvê-la e incutir nos outros. Foi aquilo que me ensinaram, como eu disse, o meu pai, os meus irmãos, e portanto é muito bom nós deixarmos uma história contada, mas não uma história para ser lida. E é por essa razão que eu nunca, e já fui desafiado muitas vezes, para escrever, deixar uma obra feita, mas nunca foi o meu interesse. Nunca. O meu interesse é, enquanto estou nesta vida, na vida dos vivos, porque eu acredito que há uma outra vida, sou muito crente e acredito que há uma vida para além desta vida. Ainda, os livros ainda não me disseram, eu já li muito livro, fui um apaixonado pela leitura, e nunca ninguém me disse que não havia vida para além da vida. E como eu acredito que há vida para além da vida, os que estão cá e que me ouviram e que me ouvem a quase todos os dias, são eles as melhores testemunhas para quando eu deixar a vida dos vivos eles incutirem nesta história que eu acho que é uma história super interessante, tudo aquilo que eu fiz, aquilo que tenho feito e aquilo que eu ainda quero fazer pelos outros. Quando a terra incontra o mar. Um pescador, com Lídio Galinho. Realizado em Costa de Caparica, agosto 2016.